Vão visitar a loja, está bem? Adiram aqui ao canal de membros, deem like na live, partilhem a live. A opção mais barata que vocês têm para subscrever aqui ao canal fica apenas 2€. E ficam com direito às lives assim que elas saem, ok? Então se vocês chegarem tarde à live e depois quiserem ver o que ficou para trás, conseguem ver logo. As conversas em conserva a mesma coisa, ficam com acesso às lives na íntegra. E depois vão ter acesso também àquele segmento exclusivo que eu vos falei do querido Andréia. Portuguesa reclama da imigração brasileira e é cancelada. Ei. Eu queria fazer uma transição suave aqui, eu nunca consigo, não é? Portuguesa reclama da imigração brasileira e é cancelada pela esquerda. E pessoal, eu nunca falei sobre isso, ou falei só nos stories, mas este vídeo que eu fiz sobre os imigrantes brasileiros viralizou com mais de 10 milhões de visualizações, ok? Lá pelo Brasil, e houve um canal Zeco de esquerda que se chama Meteor, que ficou muito chateado com aquilo que eu tinha a dizer. Vamos agora falar de Portugal, tá? Irmãos portugueses contam sempre com o meu apoio, especialmente porque eles estão sendo alvo de uma invasão e ainda não sabem como... O vídeo está horrível, estamos com lag no vídeo, é isso? Vamos tentar aqui agora, pessoal. Como reagir. E houve agora uma polêmica, houve um cancelamento de uma moça portuguesa, Andréia. Eu sou a moça portuguesa, Andréia. E nós vamos acompanhar, vamos ver. Esta malta do MBL eu vou dizer-vos o que muitos só pensam. Portugal não odeia brasileiros, nós só perdemos a paciência com alguns. E digo isto, sendo uma portuguesa casada com um brasileiro. No início vinham com respeito, com vontade. O King diz 10 million, sim. Sim, agora expliquem porque é que eu não saio nesses canais de notícias portuguesas a viralizar assim no Brasil, não é? O Vergo, boa noite, Vergo, já cá estás. Por isso é que a democracia está a falhar, os políticos não são adequados face aos desafios e dificuldades dos países europeus e o povo aparentemente tem dificuldade em escolher bons líderes. De trabalhar. Hoje entram com 1000 exigências, mas não se adaptam. Há mães brasileiras a pedir tratamento especial para os filhos só porque está frio. As mulheres gozam com as portuguesas por andarem demasiado tapadas. E casas destruídas porque dizem que no Brasil é assim que se limpa. O resultado, os senhorios já não querem arrendar. A criminalidade aumentou, o PCC já cá está. E ainda aparecem autocolantes pelas nossas cidades a diminuir-nos e a ameaçar uma guerra. E a Presidente da Casa do Brasil ainda... Vamos deixar o vídeo carregar aqui um bocadinho. O Paulo já está a ver aqui na transmissão se consegue melhorar, já vi que está a travar para vocês. Falta, quando eu faço estes vídeos, eu tento sempre colocar atrás, não sei se vocês já tinham reparado nisso, mas atrás tem sempre as notícias daquilo que eu estou a falar. Então eu acho muito feio quando certos canais pegam naquilo que eu estou a dizer e falam tipo, então mas e os factos? Então mas e as provas? Então mas e está aqui debaixo do teu nariz, porra. Desculpem. Não, podemos tentar aqui, amor? Sim. PCC, Comando Vermelho, os Tigres do Calistão e afins. Sim, nós não podemos... Eu já vos disse, e eu digo isto às vezes que forem precisos dizer, porque eu quero mesmo que vocês, enquanto os meus seguidores, se houver alguma mensagem que eu quero que vocês entendam a nível político, é este. O maior erro da esquerda foi fingir que a extrema-esquerda não existia. E muitas vezes o maior erro da direita é fingir que a extrema-direita não existe. Não é por nós querermos uma imigração controlada, não é por nós sabermos que estes desastres aqui acontecem, que nós temos que validar todas as narrativas que vêm depois, ou seja, não é por claramente haver maus imigrantes que eu tenho que dizer que os quero coisar a todos, não é? As duas realidades não se anulam. Há brasileiros a fazer coisas más e há brasileiros a fazer coisas boas. Então os que fazem coisas más podem-se pôr a andar e os outros podem cá ficar. Então é preciso fazer esta separação aqui. Não deixem que as pessoas vos digam que vocês se estão a contradizer. Há imigrantes bons e há imigrantes maus e nós só queremos os bons. E quem vem com aqueles discursos de que eles têm que se ir todos embora, vocês também têm que os pôr no lugar e dizer que não é assim. Que isto não tem a ver com ser centrista. Se há alguma coisa que imigração regulada não é hoje em dia, é centrista.
O King diz nos anos 90 tínhamos 100 mil imigrantes. Tenho livros, não fico doente. Nos quer obrigar a reescrever a nossa história. Isto como se os portugueses tivessem que se ajoelhar a quem acabou daqui a entrar. Isto não é ódio, é reação aos que vêm e cospem no prato. O problema não são os bons brasileiros, são os que vêm para cá e nos faltam ao respeito. Eu vou dizer-vos o que muitos só pensam. Ela falou alguma coisa de errada? Pergunto pra vocês aqui, algo de errado foi dito pela Andrea? O Brasil costumava enviar, numa taxa menor, mas costumava enviar trabalhador para Portugal. Depois que perceberam que é boiada entrar em Portugal, por conta, né, de facilidades, do ponto de vista, né, Brasil e Portugal, né, o Brasil foi colônia portuguesa, mas é filho de Portugal, começou aí, e foi muito vagabundo. Portugal foi tomado por vagabundo brasileiro. Sim, foi gente boa, mas foi muito vagabundo. E é vagabundo, é funkeiro, é cara que quer ficar tchu-tchá-tchá, tchu-tchá. Gente porca, bandido, o PCC entrou lá. E aí vai aquela cultura do vitimismo, porque Portugal também é uma sociedade assistencial, né? Que foi criada pra comunidade deles. Aí de repente o brasileiro quer meus direitos, não sei o que, tá. Você importa a favela, você vira a favela. Portugal importou a favela também. Eu tenho amigos... A culpa é nossa. Amigos que se mudaram pra Portugal e foram ralar. Um deles, o Bruninho, teve outro dia aqui, né? E foi ralar. O que esse cara... Ele comeu pão que o diabo amassou. É cidadão português, tem família que veio de Portugal e retornou pra lá. Comeu o pão que o diabo amassou, se estabeleceu trabalhando e ralando. E assim, o cara que vai pra ralar, igual foi meu amigo, ele é bem quisto, porque sejamos honestos, e aqui, né, os portugueses estão vendo, espero que viralize. Pra ralar, o português nativo é um pouco complicado em muitas coisas. Fui abrir agora, tá, a empresa da Valete em Portugal para distribuir a Valete em Portugal. Você não tem ideia o inferno que é montar uma produção lá. Você não tem ideia do inferno. É um inferno. É verdade, então, pessoal. Um cara que vai lá e rala, é bem-vindo. Ele aumenta a capacidade produtiva dos caras. Agora a gente mandou lixo para lá. Aqui o Renato, ele tem toda a razão. Tem coisas aqui em Portugal que são muito difíceis de fazer. E mesmo certos contactos que eu já tive com outros criadores de conteúdo, eu acho que se calhar é um bocadinho por isso que eu e o Paulo nos estamos a destacar na forma como trabalhamos, porque imaginem, eu mando mensagem, olha, bora fazer uma live, não sei o quê, a pessoa passa 3 dias, não diz nada, depois responde, depois passado 3 dias não diz mais nada, depois tu mandas uma pergunta, não consegues, depois queres marcar uma data, mas não dá porque tem que ir de férias para não sei onde, e depois tem que não sei o quê, e nós estamos aqui sem parar de trabalhar e ir atrás das pessoas que querem trabalhar como nós. Não é mentira aquilo que ele está a dizer. Muitos portugueses têm a mania do deixar andar, deixa fazer para depois, vai-se fazendo e vai-se vendo, e isso não combina com a cultura da internet e não combina com a minha visão do mundo também. Também mandamos lixo. Lixo que seria lixo aqui e é lixo em Portugal. E a gente sabe que nós temos lixo aqui, pô. O lixo vai pra lá. E aí quer ser lixo. E tem essa coisa que acontece, e assim... Pronto, vão me cancelar. Momento cancelamento. Vamos falar a verdade, né? Eu tava vendo outro dia a comunidade de paraenses que... Estamos com problemas na internet outra vez, pessoal. Vocês não concordam que o português tem muito essa mania de deixar andar? Se formos aqui para a Espanha, eu acho que ainda é pior. Acho que falta um bocadinho de ética de trabalho. Não sei se é de sermos dos sítios mais quentes aqui na Europa. Vocês não concordam comigo? Eu não estou a dizer que todos os portugueses são preguiçosos. Não é 8 nem é 80, como o Rafa estava aí a dizer no chat. Mas não acham que há muito português brasileiro? Muito português brasileiro. Vocês não acham que há muito português preguiçoso, que só trabalha porque tem que trabalhar, que é tudo na lei do só vou fazer o que for preciso fazer e devagarinho se vai ao longe, nhenhenhen. que se mudou pra Curitiba, e aí organizando uma festa noturna, né, lá em Curitiba, com aquelas, como se chama, paredão, né? Tocando assim, tal, ai que legal, que legal o que, cara? Vocês estão levando um tipo de cultura muito extrovertida, barulhenta, com uma música de péssima qualidade, pra um outro lugar que deu certo por ser parte de uma cultura que não tem a ver com isso. O Curitiba é introvertido, é mais fechado,
respeitador da individualidade do espaço alheio. Você acha, assim, vocês precisam considerar bem que, assim, não é legal, não é uma vantagem cultural tua, essa extroversão e essa cultura zoada. De de paredada, isso é ruim. Que é igual o cara, o funkeiro que tá dentro de Portugal, o carioca, né? Aí vai lá, tchu, tchá, tchá, tchu, vai tomar no seu cu com o seu tchu. Nós tivemos, nunca houve em Portugal uma lei para falar sobre o barulho nas praias. Agora há. Porque será que há uma lei sobre o barulho nas praias? E nós sempre ouvimos música nas praias. Eu sempre ouvi música na praia. Mas baixinho. Aliás, era tão baixo que às vezes com o barulho do mar a gente não conseguia ouvir. Mas nós colocávamos a música baixinho para não incomodar as outras pessoas. Tchu, 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 tchu. Não é legal. Isto é sintoma do seu subdesenvolvimento. É sintoma de não respeitar o espaço do outro, é sintoma de subdesenvolvimento, é sintoma de QI baixo, caralho. Tem uma parada, tem estudos, né? Falando assim que lugares silenciosos, não, os ricos gostam do silêncio. É coisa de rico gostar de silêncio. Não é que é coisa de rico gostar de silêncio. Pessoas que respeitam mais o espaço do outro tendem a ser mais silenciosas. E aí elas criam ambientes, bairros mais silenciosos. Pessoas barulhentas não constroem isso. Pessoas barulhentas... Se você for imaginar assim, uma cidade terceiro mundo, o que você imagina? O Verg diz, há agora uma lei nas praias relativamente à música? Com certeza. Amor, consegues puxar uma notícia aí? Avisa-me quando tiveres. Não respeita o espaço do outro. O Brasil exporta esse cara e não adianta fingir, não. Olha só, esse cara é super produtivo e faz tchu-tchu, tchá-tchá-tchá no coisa. Não, o cara que está num busão fazendo tchu-tchu, tchá-tchá-tchá não é produtivo e é mentira o que vendem pra você. Tipo, é possível ser tchu-tchu, tchá-tchá. Eu não estou a conseguir transmitir o vídeo para vocês, malta. Isto está tudo em pencar. Se eu baixar mais a qualidade, nem vamos conseguir reconhecer o Renan aqui. O António Cristo diz, porque será que Santa Catarina é Santa Catarina, não é? Em Albufeira vai mais além, mas isso eu também acho uma loucura. Não, essa lei que saiu em Albufeira, tu estás a falar da lei por conta da vestimenta, certo? Do poder ou não poder, ou onde é que podes ou não podes andar de biquíni? Não me estão a ouvir? Testo. Estou a tentar encaixar no ecrã, malta, não me julguem. Eu também nunca usei nas praias, nem me lembro de ter visto notícias sobre isso. Houve notícias e houve alterações à lei, olhem aí. Em Portugal, multa para quem usar caixa de som nas praias pode chegar a 20.000 reais. O Paulo conseguiu ir buscar uma notícia no Brasil. Nas redes sociais vem aumentando as críticas por parte de usuários sobre o incómodo causado pelo uso de caixas de som nas praias. Não estava a ouvir porque estás calado. Não, essa lei, daquilo que eu me lembro, a lei em Albufeira foi sobre usar biquínis dentro dos espaços históricos, dentro do centro da cidade. Só que isso foi aquilo que eu já vos disse, malta. Estas leis não deviam existir, porque isto devia ser a lei do bom senso. Nós devíamos poder ouvir música na praia, certo? Especialmente muitos portugueses só vão à praia em família. Então, quando tu pegas naquelas trouxas todas que os portugueses levam para a praia, como os corta-ventos, os guarda-sóis, as toalhas todas das crianças, os brinquedos das crianças, tu ocupas ali uma área de 5, 10 metros quadrados, às vezes mais. Dava para ter uma caixinha de som ali, o barulho fosse mantido no mínimo. O problema é que começou a vir malta que acha que é normal andar com a música aos berros. Foram só brasileiros? Não. Se calhar não foram só brasileiros. Na sua maioria foram brasileiros, com certeza. Andreia, se quiseres mostrar o vídeo, mais vale transferires. Achas? Minutos. Não, se reprima. Mentira, se reprima.
Reprima assim. Não é o Freud que falava que a repressão, inclusive sexual, ajuda faz parte do processo civilizatório? Lógico. Vocês Imagina se a sabem qual gente não bem se Freud. reprimir sexualmente. Mas aqui Imagina se a tinha gente não se razão. reprimir em outros termos, a nossa volúpia de violência. A gente não tem civilização. Civilização é sobre criar culturas, normas, e quanto mais você respeita o outro, mais crédito você gera um com o outro em termos de confiança. Mais crédito. E aí você confia no teu, você até empresta o dinheiro pro outro. Você sabe que ele não é um filho da puta que vai invadir teu espaço. Aí você empresta o dinheiro. Você empresta e ele vai pagar, você vai dar um juros mais baixo. E você começa a construir sociedade. Com a sociedade do paredão, então o paraense que foi pra Curitiba e foi bem recebido em Curitiba, fala, não, agora eu vou trazer minha cultura do Paraná. É Entenda, isso, Cristo, não é que concordo Curitiba vai ficar 100% legal. Curitiba vai ficar contigo. igual Belém. Que não tá legal. Não tá legal. Belém tem 54% de favela. É dominada por um ladrão, vagabundo, que é o Barbário. Belém é uma colônia de exploração da família Barbário. Então você vai pra lá e fala, não, eu vou levar meu paredão, é muito legal. Você só tá tornando lá mais Belém. Curitiba. Diz aqui a Susana Pereira. Olá, Susana, boa noite. Sou algarvia e o problema em Albufeira são os turistas que não respeitam nada nem ninguém. Andam completamente nus na rua e fazem nas esplanadas. Pois é. Pois é, vocês sabem que aquilo que para cada sociedade tem os seus limites e aquilo que acha aceitável. E as mulheres em Portugal nunca se vestiram tão descascadas. A verdade é essa. Ou acham que eu estou a exagerar? O povo português, até entrarmos ali em 2000, era um povo extremamente conservador e focado na família. Em França, por exemplo, vocês já tinham muitos movimentos de libertinagem que nem sequer as pessoas aqui sonhavam. Curitibize-se. Fique quieto na porra do ponto de ônibus. Não faça os outros ouvirem tua música. Bote um fone. Tô errado? Então a moça André de Portugal, é sobre isso, André. Nós mandamos gente que não respeita o espaço dos outros. Só que aí você fala o óbvio, aí vai vir os nossos imbecis. Esse canal Meteoro é um canal de gente suja e baixa, gente imunda, escrota, gente esquisitíssima, que vive de ficar atacando os outros, sem fim, burros que dá dó. Disseram que a gente não ia montar o partido, Andréia. Vamos ouvir aí esse ser humano falando aí. Vamos lá. Viralizou nas redes sociais esta semana Aí, com um vídeo em que faz as malta, tá declarações bem? xenofóbicas Só contra tomem lá imigrantes na cara. brasileiros em Portugal. Sem qualquer vergonha, ela diz não ter ódio dos brasileiros, chegando a afirmar que é casada com um, mas critica certos comportamentos que, segundo ela, geram descontentamento. Em uma delas, associou os brasileiros ao aumento da criminalidade. O PCC já está cá. É já Quem vai cá contar essa história pra está, gente mas é a também Daiane não a Oliveira posso no Plantão ensinar a Meteoro. falar. Ai, ufa, hein? A Daiane Oliveira do Plantão ela vai contar. Vai lá. Trouxeram pra cá e estão reclamando só do PCC? Sofia, sabe aquele caso que quanto mais a pessoa fala, mais piora a situação? É exatamente isso que acontece com essa portuguesa. E o discurso dela é maravilhoso, porque só piora. Ela começa com a camisa da seleção de Portugal, que é uma camisa, inclusive, que eu gosto muito, acho muito bonita, gosto de ver o Cristiano Ronaldo jogando a camisa da seleção. Mas aí ela vem trazendo a ideia de nacionalismo ali, mas diz assim, mas eu sou casada com um brasileiro, e tira a camisa da seleção de Portugal. Caramba, malta, vocês têm noção que ela começou a falar mal de mim, né? A falar bem da seleção portuguesa, da camisola da seleção portuguesa, mas ficou ofendida porque eu quis homenagear o Brasil e vestir uma da seleção brasileira. Eu tenho mais orgulho na pátria dela do que ela, e isso é um problema sério. E por baixo tem a seleção canarinho, gente. Já começa assim, pra gente entender que as pessoas têm grandes problemas. Por que ela tem Então, esse problema? eu só ia dizer... Ela tá falando que ela respeita o Brasil e ela fez uma homenagem simpática. Qual é o grande problema? Eu não entendi isso. Tem algum grande problema? É novidade, é? O que esse idiota tá falando? Vamos lá, vamos ouvir, velho. Porque Amiga, mostrar parece a uma pessoa camiseta bem capaz. Vamos lá. amarela da CBF não significa mais o que você acha que significa. E talvez ela saiba. É tudo sensações, malta. É tudo sensações. Vamos lá. Traz, Sofia. E ela vai falar alguns absurdos, e dentre desses absurdos, além do PCC que você já citou, ela vai falar sobre a Não faxina, sejas né? mal, Qual é o absurdo sobre o PCC? É fato dado que o PCC chegou em Portugal. Se o CS veio daí, sabes o que é que eu tenho a dizer a esta malta? É porque as pedras, pá, 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 pá. O CS veio desse vídeo, com certeza ele vai entender o que é que eu quis dizer. Se o CS que chegou absurdo aqui que ela falou, não falou do absurdo MBL, nenhum. E não só o PCC. Vamos lá.
dentre esses absurdos, além do PCC que você já citou, ela traz uma questão sobre a faxina, né? Pessoas que vão fazer, as faxineiras brasileiras, as pessoas que vão O trabalhar... Verg está a perguntar quais sensações estão vocês a falar. Não somos nós, são elas, porque lá no Brasil agora consegues explicar aí a história da camisa do Brasil, amor? Tu consegues explicar melhor do que eu, de certeza, o porquê desta gente se sentir ofendida com a camisola da seleção e estar contra a CBF? Sim. Basicamente o que aconteceu foi que quando o Bolsonaro começou a crescer lá atrás, antes da eleição, né, quando ele foi eleito, ele tomou a camisa... Tomou, não, ele passou a usar a camisa do Brasil, essa camisa amarela, em todos os lugares e pronto, virou meio que a marca dele, entendeu? Então ele começou a usar a camisa e por conta disso, todo o lado da esquerda passou meio que a odiar a camisa amarela do Brasil porque ficou associada ao Bolsonaro. Então meio que dividiu ali, entendeu? Então basicamente foi isso. A direita eu acho que não tem tanto problema, mas é realmente meio comum assim quando tu olha, hoje em dia lá no Brasil, quando olham pra alguém que tá com a camisa do Brasil, tu não necessariamente sabe se tipo tá com a camisa do Brasil por conta do Brasil em si, ou se tá com a camisa do Brasil porque é um apoiante do Bolsonaro, entendeu? Até porque até hoje todos os apoiantes do Bolsonaro usam a camisa do Brasil. Porque são patriotas. Qual é o problema? Estava aí alguém a perguntar no chat, mas isto não tem cabimento nenhum. Isto é loucura. Vocês alguma vez iam ver um português a usar uma camisola e com isso julgar qual era o partido dele se fosse a camisola portuguesa? Assim, ele tem a acusar. Só fazendo um adendo aqui, porque eu acho, trazendo pra cá, pra Portugal, e pra tentar contrapor pro pessoal do chat entender. O Verg está a dizer, ok, eu entendi, a bandeira brasileira deve ser vermelha agora. É tipo isso. Então imagina, é como se... Imaginem que, sei lá, a pior pessoa, o pior político de esquerda, na opinião de vocês, tomasse e passasse a usar em todas as campanhas, em todos os lugares, e os apoiantes fazendo manifestação, sempre com a camisa vermelha de Portugal. Então, meio que vocês teriam hoje, olhariam pra camisa de Portugal e diriam, pô, eu não quero usar a camisa de Portugal, porque se eu usar, vão pensar que eu apoio ele, entendeu? Ou ela. Então, eu acho que é meio que essa sensação que eles têm. Eu não apoio o Bolsonaro e eu uso a camisa do Brasil amarela porque é do Brasil, não interessa, entendeu? Assim como usa a camisa de Portugal. O Bruno Silva está aqui a dizer, odiar o próprio equipamento é de doidos. É claro que é de doidos. Seja de esquerda ou de direita, qualquer um devia poder usar o equipamento do seu país. Mas pronto, há pessoas que não têm patriotismo nenhum, não há nacionalismo, não há unidade, não há coesão. Pois é claro que o Brasil parece um retalho de culturas. Em Portugal? Só falar mais uma coisa, que o que eu realmente me pergunto com esse vídeo, assim, eu acho que todo mundo aqui sabe o que significa PCC. Mas PCC é Primeiro Comando da Capital. É simplesmente o maior... Como é que eu posso dizer isso por conta do YouTube? É o maior grupo de criminosos que se organizam. Eu tentei falar pausado pra ver se não pega. Pronto. Do Brasil. Então, eu não consigo entender por que ela tentou, de qualquer forma que seja, criticar a crítica sobre o PCC. Entende? Então, assim, por quê? Essa é a maior dúvida que fica na minha cabeça, nem a da camisa do Brasil. É por que eles estão, não necessariamente defendendo, mas passando um paninho ali para uma organização criminosa? Assim, é esquisito. É isso. Não, está aqui o Pedro Vieira a dizer, portanto, alguém se apropriar de algo que não é seu, mancha a imagem desse mesmo algo. Mas mais ou menos, Pedro. A questão é, eu não sou... eu agora não... Eu acho que o melhor exemplo que eu posso usar em Portugal agora neste momento é o André Ventura. Imagina que o André Ventura começava a andar com a camisola de Portugal e de certeza que deve haver fotos com a imagem de Portugal. Tu estás a ver a malta da esquerda a parar de usar a camisola porque ele usava? Não devia qualquer político português usar a nossa camisola com orgulho? Porque tu sejas de esquerda ou de direita, tu serves quê? Não é República Portuguesa? Não é Portugal? Nós não estamos todos debaixo desse símbolo ou não deveríamos estar todos ao serviço desse símbolo? O António diz, o canal dessas meninas é simplesmente deplorável. Mas com certeza.
elas estão destruindo a casa, porque é assim que se faz no Brasil, porque o brasileiro de fato gosta de higiene e limpeza, né? Diferente de Não, outros não, europeus não, por não, aí. não. Os portugueses estão reclamando porque eles têm uns métodos de trabalho. Eu vi isso aqui de como lavar a casa, tal. Tá tendo uma discussão dos portugueses sobre os modelos de limpeza. Os caras têm um jeito dele e não é que é mais sujo que o nosso, menos sujo que o nosso. É só métodos diferentes. É só método diferente. E eles estão reclamando disso, que isso quebra a instalação deles lá. E o pessoal que aluga, que é o cara explicou, o pessoal que aluga, o senhorio, que ele chama ali, que na prática é o... É isto, malta, eu nem o tenho nada a proprietário acrescentar a lá, isto não que tá ele está a querendo alugar para explicar. brasileiro. Vocês sabem que, especialmente quando alugam casas nas aldeias, a maioria do chão ou é em parquet ou ainda é aquele soalho em madeira antigo. As nossas casas não estão prontas para lidar com essa quantidade de água. As nossas casas têm problemas de umidade, mesmo quando não está a chover. E ainda querem jogar baldes de água contra as paredes. Isto é loucura. Vamos lá. Eu até gostei de uma pesquisa recente que fala que o brasileiro toma 7 banhos aí por semana, no mínimo, e é isso, né, gente? Brasileiro Não, segundo mas não é mundo, isso que tem a ver. Não é isso que tem a ver. Não é sobre isso a discussão. Mas ela tá querendo levar isso. Ah, é que tem dia, eles não tomam banho, eles não tomam banho uma vez por semana. Outra mentira, todo mundo toma banho lá. Essa é uma daquelas mentiras Ei, que os caras malta, eu querem ficar tomo banho. contando. Quem está aí Vamos do lá. Brasil, eu tomo banho. como se cuidar, né? Então, Tem gente que toma menos? Tem, Sofia. Eu vou até ver se até o final da matéria a gente traz essa pesquisa. Tem gente que toma menos? Sim, mas tem sim, Sofia. Tem gente que toma menos, é assustador. Enfim, eu vou chamar para trazer o vídeo dela. Vamos assistir. Eu os adoro que um absurdos país em que essa as pessoas moça não fala. têm saneamento básico. Mais de 50% da população não tem saneamento básico. Fica rindo da suposta sujeira dos outros. A pessoa vai lá, toma um banho com uma água suja, com coliforme fecal, anda sobre o próprio dejeto pra ir pro trabalho. Mas não, mas esses outros caras, hein? Ai, olha, nós somos bem limpões. Fala, por gentileza. Eu vou dizer-vos o que é pesada com tapada. E entrar. Viver a história, mas eu conheço muitos europeus e posso dizer pra vocês que até os europeus de esquerda têm uma dificuldade enorme de admitir a merda que fizeram durante o período colonial. Ah, Bem e o europeu. período colonial, né? É esse o lance. É o período colonial. As duas pessoas ali, as duas, mesmo a Daiane que é negra, as duas vão ter um alto percentual de sangue português. Primeiro, eles são filhos da colonização? Sim, como todos nós. E graças a Deus somos. Graças a Deus somos. Temos que ter orgulho disso. Temos que ter orgulho. Tenho orgulho de ter sangue português, de falar português nessa terra que foi conquistada e que pertenceu aos portugueses de direito. Até porque quem era nativo aqui sequer tinha noção de Brasil. E mais, os nativos, mais do que qualquer coisa, se aliaram e participaram do processo colonizatório. Também perderam, também se fuderam. Porque os portugueses dominaram. Mas eles não foram agentes passivos, ou gente que foi apenas de uma limpeza étnica, como aconteceu no caso americano, um caso bem específico deles. Nosso caso não, nosso caso é um caso único. A nossa formação enquanto Malta do povo Brasil é que única. ainda não Aí conhece, vem o assim, MBL vamos pegar essas é um teorias excelente canal decolonial, para vocês fica seguirem jogando para aqui, saber faz o que uma está a regra de acontecer três, vai. por lá. Pelo amor de Deus, cara. Aí de novo esse papinho. E assim, eu vou mais longe. Eles fundaram agora o partido, é o Partido Missão. Eles vão ter as eleições presidenciais agora. É o Renan que se está a candidatar. E aqui em Portugal eu ainda não sei em quem vou votar, mas se eu estivesse no Brasil era no Renan que eu votava. Isso posso-vos dizer sem coisa nenhuma. Acho que o Paulo pôs aí no ecrã, ele já está com 2% e ainda nem sequer começou a campanha. Isto é de loucos. E espero muito que eles consigam trazer a mudança que o Brasil precisa. Para explicar um tema de agora, vamos voltar 200 anos no passado para criar as razões disso. Para justificar assim, ó, nós somos uns imigrantes, nós estamos exportando crime organizado e capital humano de baixa qualidade para cometer crime, que é uma parte da leva de imigrantes que o Brasil está mandando para Portugal. É sobre isso. Nós mandamos porcaria também, sim. Há uma mudança na nossa sociedade portuguesa por conta dessa massa de pessoas ruins que também mandamos. E aí essas pessoas vão pra lá e o português não pode reclamar porque 200 anos, que há em 300 anos atrás, é muito loser você falar Desde que o ladrão de uma perca, por mim situação tudo recente bem. precária, culpando Deus te coisas que ouça, aconteceram Pedro. 200 anos atrás. Se em 200 anos você não conseguiu mudar seu status, é culpa tua. Acima de tudo, é culpa tua. Essa é a real. E essa é a real que dá em todo mundo. Hong Kong, MD, se queres vir gritar viva o Lula, tu estás mesmo no canal errado, cara. dos ingleses,
A gente tem um monte de país que foi nação, que foi colonizado e tá muito bem, obrigado. Aí fica assim, discurso decolonial. Puta papinho. Feio com esse papo, é papo de loser. E o problema é disso, ficam com esse papo de loser. Nós não demos certo como nação ainda, por culpa nossa, não é culpa de Portugal. Se não fosse Portugal, nem sequer nação seríamos. Eles acham o quê? Primeiro que são todos descendentes de portugueses, né? Eles acham que as tribos ágrafas da América do Sul, ágrafas, tá? Nem sei que estado estavam nem sei se é neolítico, acho que é neolítico que eles estão. Elas iam construir uma grande civilização, aqui nem construir porra nenhuma. Se não fosse Portugal, ia vir qualquer outra força e estabelecer um tipo de nação com um modelo diferente e, na maior parte dos casos, inferior. A experiência holandesa aqui era uma experiência muito mais agressiva, muito mais exploratória. As colônias holandesas e inglesas, nos trópicos, no geral, foram uma merda. E o modelo que sustentou foi o modelo luso-hispânico, o modelo ibérico, que soube criar essa amálgama. Ainda bem que foram ibéricos a vir pra cá. Mas há mais a dizer sobre este vídeo. Eu disse-vos que ele viralizou no Brasil. Eu já fiz aqui download do próximo. Eu vou dizer-vos o que muitos só pensam. Portugal não odeia pensam. Está bugado de novo o áudio, bora lá. Portugal não odeia brasileiros, nós só perdemos a paciência com alguns. E digo isto sendo uma portuguesa casada com um brasileiro. No início vinham com respeito, com vontade de ter as apetências. Vocês já sabem o que é que eu disse. Nossa história. Isto como se os portugueses tivessem que se ajoelhar a quem acabou daqui a entrar. Isto não é ódio, é reação aos que vêm e cospem no prato. O problema não são os bons brasileiros, são os que vêm para cá e nos faltam ao respeito. É isso, vamos por partes. Vamos lá. Eu vou dizer-vos o que muitos só pensam. Portugal não odeia brasileiros, nós só perdemos a paciência com alguns. Eu acho que perder a paciência é um pouquinho de eufemismo, né? Eu conheço alguns portugueses que não querem nem ver brasileiro na frente, porque ou passaram por alguma situação, né, com locação, né, com arrendamento. É assim, Bruno, era o Renato. Destruído, ou não, os brasileiros que foram embora, né, e não pagaram a renda que ficou atrasada. Por isso tem gente que não é só perdeu a paciência, tem gente que está mesmo mal e infelizmente generaliza todos os brasileiros, né? Todos os brasileiros são assim. Então, todos eles que voltem pro Brasil. E não é isso. Mas vocês curtem do Zuga, malta? Perder a paciência, a gente estava bem ainda. Mas eu acho que não. Eu acho que o tom é um pouquinho mais grave e tem muita culpa da comunicação social, tá? Apesar de muita gente não perceber isso, mas é uma estratégia da comunicação social de o tempo todo noticiar coisas que brasileiros fazem e a nossa comunicação social no Brasil comunicar coisas que os portugueses fazem. Então, se tem o mínimo de caso aqui em Portugal, de um português que foi mal educado, uma portuguesa que foi mal educada, no Brasil já aparece manchete de xenofobia em Portugal e isso, claro, que cria também, do lado de lá, uma raiva, né, um sentimento também ruim contra os portugueses, né? Isso já tem nas escolas, a gente já é ensinado que os portugueses nos colonizaram de maneira pejorativa, né? Nos escravizaram e dizimaram os índios, quando a história não é essa, é uma mentira contada por uma ideologia asquerosa. A gente já cresce tendo, né, uma certa raiva de português. Era o que falávamos das tendências da educação, não é? Que todo português é burro e tudo mais, por isso juntou a cena de vocês, né, portugueses. Aqui eu ainda vou acrescentar mais, esta coisa do português ser burro. Vocês também têm este tipo de pensamento no Havaí, por exemplo. E como é que surgem este tipo de pensamentos? No Havaí, especificamente, o porquê ter surgido essa cena do português ser burro? Porque os portugueses eram patrões. E os empregados fazem piadas com quem? Chegaram lá? Serem muito literais com a cena de serem burros e a gente lá no Brasil, uma forma de nos defendermos ou então contra-atacarmos vocês com a cena do ouro e tal, é achar que todo português é burro. E uma época já achei mesmo, quando era mais novo, eu realmente achava que os portugueses eram burros pela quantidade de piadas que eu... Eu sou filho de portugueses, meus pais sempre foram maltratados cá, eu era chamado de Portuga na escola. Marcelo, tu tinhas de virar para eles e dizer só português sim, com orgulho. É isso que falta, malta. Vocês têm todo o direito de ter orgulho em vir de onde vieram e têm todo o direito de querer proteger as vossas raízes. Tal como eu quero que os brasileiros tenham orgulho do Brasil.
mas tem que ter orgulho do Brasil, adaptando-se àquilo que é a cultura cá. Ouvia sobre português, eu falei, isso deve fazer algum sentido. Pronto, cresci e vi que nada disso era verdade. Comecei a viver de verdade e pronto, isso passou. Por isso, eu acho que perder a paciência são só alguns. Eu acho que a maioria já não está mais nesse nível de paciência. Realmente sofreram alguma coisa na pele com relação a algum brasileiro mal educado, bandido, né, criminoso, o que quer que seja. E digo isto, sendo uma portuguesa casada com um brasileiro. Eu achei engraçado que nesse vídeo, já não sei se eu vi no Instagram ou no X, e alguns comentários de malta portuguesa com ódio, né? Com ódio dessa menina, dessa jovem do vídeo. Porque ela é casada com um brasileiro, como se ela fosse uma traidora. Uma traidora. Traidora racial, foi o que me chamaram, pessoal. Sei lá, é João Nogueira da Silva, entendeu? Esse é o nome do brasileiro. É Paulo Viegas. Você tá casando com outra raça, entendeu? Lembrando, malta, Brasil já foi Portugal por muitos anos, né? Portugal e Brasil eram o mesmo. A gente já reagiu aqui no Zuga a um vídeo de um historiador dizendo que não se chamavam brasileiros, né? Daqui de Portugal, não falava lá os brasileiros. Não. Eram os portugueses além mar, né? Além do mar. Por isso eram portugueses. Vamos parar com essa palhaçada. Você que tem esse ódio, se calhar você tem outros problemas. E eu sei bem quais problemas que você tem. Então, esse daí eu desconsidero. Malta, vida vai já continuar, mas antes disso não esqueçam de passar na Prozis, X Pão, Zuga TV, em praticamente trabalho. Isso também não é muito verdade, né? A gente já sabe que teve algumas vagas de imigrantes, principalmente de brasileiras no passado, que vieram para trabalhar, né, de outras formas, né, um trabalho alternativo de mulheres, mas também tiveram brasileiros que no passado vieram também para tentar enganar, para tentar ludibriar. Eu sei mesmo de casos de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, e de malta que ficou com isso na cabeça, né, de brasileiros não eram tão frequentes que fizeram antigamente, coisas erradas no passado. Isto vem muito mais desta nova onda. Os brasileiros do passado vinham com vontade de trabalhar. É verdade que atualmente esse brasileiro que vem com vontade de trabalhar... Até o Rio de Janeiro foi capital de Portugal. É verdade, só que a identidade portuguesa sempre foi tão forte que quando a capital foi mudada para lá, nós vimos isso como uma traição. Ou a maioria do povo viu isso como uma traição. Então, mas o nosso rei abandona-nos e foge para o outro lado? Vocês não veem o Brasil a ter esse tipo de patriotismo. Se calhar foi um dos valores que nós devíamos ter passado e não conseguimos. Está cada vez mais difícil, né? Porque a entrada aqui foi muito facilitada. Então, desculpe, não foi culpa nossa, né? Tanto é que não são só brasileiros que não têm vontade de trabalhar. Eu concordo, a culpa é nossa. Nossa, do nosso governo, que eu não tive culpa de nada. É culpa do Estado, é culpa dos socialistas e é culpa de quem vota nos socialistas, que isso fique bem claro também. Hoje entram com 1000 exigências, mas não se adaptam. Isso também é verdade. O brasileiro, ele é um povo conhecido por se adaptar, tá? Eu, uns anos atrás, há muitos anos atrás, cheguei a considerar emigrar para o Canadá, porque eles iam no Brasil, né? O governo canadense ia no Brasil, principalmente o governo de Quebec, eles iam no Brasil para oferecer uma imigração legalizada, né? Uma imigração já com visto de trabalho, já com possíveis até trabalhos chegando no Canadá. E claro que exigiam algumas coisas, como por exemplo falar, acho que era o nível B1 de francês, né? Que Quebec se fala francês também, além do inglês, e que queriam qualificação. Então se você fosse formado, você ganhava pontos. Se você fosse casado, ganhava pontos. Se você tivesse filhos, ganhava ainda mais pontos. Por quê? A travar outra vez, malta. Não tem nada que eu possa fazer aqui para resolver isto. Até o vídeo eu já transferi. Consegue explicar porque é que é culpa do governo? Tu estás a falar a sério, Bruno? É culpa do governo porque não havia leis a controlar esta imigração. Tu não podes ter pessoas a entrar em Portugal sem verificação dos registros criminais. E não vou nem falar de terem posto a nacionalidade à venda, que foi exatamente isso que fizeram. Portugal estava a ser vendido lá fora como a porta de entrada para a Europa. As pessoas nem vinham para Portugal porque queriam ser portuguesas. As pessoas vinham para Portugal porque queriam poder ter acesso aos outros países. Ai não, está bem, eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou a tentar ser bruta contigo, não é isso. Okay? Essa pergunta irrita. É claro que a culpa é do nosso governo, fomos nós que deixámos brasileiros mal intencionados entrar.
E eu vou mais longe, quem mais devia estar chateado com isto que aconteceu são os bons brasileiros que estão cá em Portugal, porque estas pessoas estão a manchar a vossa imagem. Se vem um português e começa a fazer esterco no Luxemburgo, mandem-no embora. Ele não tem direito de estar aí. Mas o registro criminal só pode ser verificado se tal for fornecido. Se não for fornecido, não entras. Se tu estás a entrar no meu país, eu é que decido como é que tu entras. Se tu vieres à minha casa e eu te disser que só entras se tirares os sapatos, tu tens duas escolhas, ou tiras os sapatos ou não entras. Eu não sou obrigada a ter que te deixar entrar como te apetece. Não temos que aceitar faltas de respeito dentro da nossa casa. Se não estão aqui para respeitar, vão-se embora. E se és português e não respeitas, podes ir preso também, não me faz confusão nenhuma. Porque claramente você estava indo para morar e não para só fazer o Canadá um país de passagem. Então, nessa época eu lembro de pessoas do governo canadense, né, que representavam esse trabalho, dizerem que eles queriam mais brasileiros, porque os brasileiros se adaptavam à cultura canadense, se integravam mais facilmente à sociedade. O MMD diz, não é isso, falo na intercomunicação entre países. Eu concordo contigo que devia haver uma melhor intercomunicação entre países. Só que o que aconteceu aqui foi que o nosso governo, o CEF, na altura, seja quem fosse, virou-se para estes imigrantes e disse: mas olha, não é preciso mandares. A pessoa não pode nunca vir para Portugal sem mandar. Ai, mas isso a pessoa não tem que ir buscar. O Rafa diz: não estou em Portugal, mas estou extremamente revoltado com esse tipo de brasileiro que está em Portugal. É realmente vergonhoso. É isso, dê-lhes na cabeça. Quando um português faz esterco lá fora, os portugueses têm que ser os primeiros a puxar nas orelhas. E ele tem que vir para cá e tem que ser mal recebido. Isso não me faz confusão nenhuma. Se ele cometeu um crime lá fora e o querem despachar para cá, entreguem-no numa prisão. Canadense, diferente, por exemplo, dos argentinos. Eles disseram que os argentinos eram muito fechados em guetos, então um argentino só era amigo de outro argentino e o governo canadense não queria isso na altura. Então, assim, a gente pode ver aqui também em Portugal, quantos brasileiros estão integrados e adaptados à cultura portuguesa. Esses muitos que vêm, que não se integram, não se adaptam, são os mesmos que não se adaptariam em qualquer cultura, né? Eles acham que onde eles estão é uma extensão do Brasil, por isso esses são os mais educados e são esses que, de fato, eu não faria questão nenhuma que aqui estivessem, tá bom? Há mães brasileiras a pedir tratamento especial para os filhos só porque está frio. O Vergo diz, e se não tiver registro criminal, tipo, se não cometeu crimes nenhuns. Mas o registro criminal é só o primeiro passo, malta. Comecem a pensar aqui comigo, certo? Imaginem que Portugal precisa de 20 pessoas especialistas em telemarketing. É isso. Nós temos uma falta de 20 pessoas em telemarketing. Porquê é que eu vou deixar entrar 50 pessoas que não querem trabalhar com telemarketing? Se eu só preciso de pessoas para essa área, porquê é que eu vou deixar entrar pessoas de outra área? O que é preciso fazer aqui é a gente entender quais são as necessidades do nosso país. Nós precisamos de mão de obra, ok. Mão de obra em que áreas? Porque eu não entro nessa lenga-lenga de que o português não quer trabalhar. Isso é mentira. Quantos portugueses é que não estão lá fora, nas obras, que vinham trabalhar cá para Portugal se os salários fossem dignos? A questão é que os salários não são. Ai, mas empresas não têm como pagar, então temos que trazer pessoas de outros sítios que tenham dispostas a trabalhar sobre essas condições. Certo, deixem entrar a malta que quer trabalhar sobre essas condições. Quem não quer trabalhar que fica em casa. Mas na casa deles, não é cá. Boa noite, Débora. Ninguém tem que pedir tratamento especial. Ainda tem uma opinião polêmica que eu acho que primeiro os portugueses, né? Primeiro quem tá cá. Né? Primeiro quem está aqui, quem já é português ou se tornou português, porque claramente já tem um tempo aqui, né? Quem chega agora não pode pedir prioridade. E eu sou da seguinte opinião: se vem para cá e vem para tentar sorte aqui em Portugal e tal, eu gosto daquelas medidas de, por exemplo, passar um ano sem poder receber nenhum subsídio do governo. Tem algumas coisas dessa para que de fato a pessoa não venha já e já comece a usufruir de coisas que muitas vezes nem que mora cá. O problema é esse, por mais que a Andreia diga do cadastro é impossível falsificar. É claro que é possível falsificar, mas isso também é crime. Então se entra e falsificou, é preso.
malta, pelo amor de Deus, isso é como eu vos dizer que existe uma lei que diz que vocês não podem matar, mas vai sempre alguém que vai lá e mata. Mas não há país que eu saiba que só aceita assim dessa forma. Podemos ser o primeiro. Também não fomos os primeiros a lançar-nos ao mar. Outra coisa, eu acho que tem que ter um limite de imigração. O povo tem que ser soberano em seu país e isso vale para todos os países. Primeiros nativos, isso é lógico, concordo. Mas é preciso ser apanhado. OMD, eu não tenho como saber quem é criminoso antes de o apanhar. Eu entendo a tua lógica. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer uma seleção. Então primeiro tiro logo os criminosos para fora. Eu tento maximizar a probabilidade de não deixar entrar criminosos. Tenham coerência aí. O documento que registra crimes é o mesmo que registra a ausência dos mesmos. Claro, tudo é possível, mas daí aceitar tudo, exatamente. Tá? Consegue usufruir, né? É o contrário. Aqui em Portugal parece que até os filhos de imigrantes têm prioridade nas escolas do que os próprios. O Verg diz como é que se registra a ausência de algo. Não é que se registra a ausência de algo, é que se tu nunca cometeste um crime, como eu, se eu for pedir o meu registro criminal, diz lá que está limpo. Diz que eu nunca cometi um crime. Pronto, é assim que se registra a ausência de algo. Malta. Leis apertadas é o que é preciso. É isso mesmo, Débora. Portugueses. Isso é ridículo em qualquer lugar, não é xenofobia nem nada. Isso só é patético e medidas, né, de socialistas esquerdistas. As mulheres gozam com as portuguesas por andarem demasiado tapadas. Isso não. Isso é briga de mulher, a gente não se mete, viu? Eu não se meto, mas eu meto-me. Tenho mulheres aí no chat, vocês nunca levaram com boquinhas de brasileiras cá, de andarem demasiado tapadas? Ou de dizerem que o meu biquíni parece uma fralda? Eu não tirei estas coisas da cabeça. É assim, eu sou casada com um brasileiro, por consequência eu convivo com muitas brasileiras. E eu não vos posso dizer que isto não acontece. Mas se vier com um visto de turista, o que é que fazes? Se ele vem com visto de turista, chega a uma altura em que tem que se ir embora. E eu tenho que o mandar embora. Sim, os filhos de quem vem de fora têm prioridade em creche, o que é uma vergonha para o nosso país. Mais um exemplo, Débora. Neste vídeo eu nem falo nisso, mas é mais um exemplo. Casas destruídas, porque dizem que no Brasil é assim que se limpa. Não é assim também, isso também é... Calhar, eu nunca ouvi falar sobre isso, de alguém falando, aqui se limpa assim, no Brasil se limpa assim, a gente vai limpar casas destruídas. E isso já provámos, não é? Os senhorios já não querem arrendar. Isso é verdade, isso aí, e é poder do senhorio, né? Eu sou senhorio, quer dizer, eu posso ser, eu já fui senhorio, né? Já arrendei meu apartamento e eu escolho se não cumprir, vai embora. Eu faço um processo de seleção e escolho. Se eu quiser que não tenha brasileiros no meu apartamento, eu escolho. O apartamento é meu e eu arrendo para quem eu quiser. Então isso não tem problema nenhum. E realmente, muitos brasileiros pagam por uma minoria de brasileiros mal educados e muitas vezes criminosos. A criminalidade aumentou, o PCC já cá está. E ainda aparecem autocolantes pelas nossas cidades a diminuir. Assim, a criminalidade aumentou, de novo, também culpa de uma política fraca, né, que não dá força necessária, nem a moral necessária para as forças de segurança, para os policiais, para os polícias. Por isso a gente aqui já comentou várias vezes no Zuga, né? Não é culpa do brasileiro que a segurança aqui diminuiu, é culpa, assim, do governo fraco e passivo que só assistiu, né, um aumento da criminalidade. Você vai ver também que muitos portugueses cometem isso é conversa aqui, da treta, não te vou dar mais papo nisso. A comunidade cigana, a gente já viu alguns vídeos, então tem muita malta que aqui está, que comete crimes e sabe que não vai acontecer nada porque a polícia aqui até medo de atirar tem. Então, não é por culpa dos brasileiros, não. E o PCC, sim. O PCC é um perigo real, perigo iminente. A gente já trouxe algumas matérias aqui no Zuga também sobre isso. Microchips, Verga. É perigoso, porque o que eles fizeram com o Brasil e estão querendo fazer, né, fora do Brasil, eu acho que depois do Brasil é onde tem mais... Não tens que pedir desculpa. É só que nós nunca vamos sair daí, porque é claro que uma pessoa pode ter cometido um crime e não haver registro desse crime. Agora, a questão é que há muitos crimes que têm registro. Então, primeiro livramos-nos desses, depois lidamos com os que vêm a seguir. Mas tem que haver uma forma de fazer isto. Eu chegava a ser revistado nos anos 80 e 90 a chegar à Espanha e eu não vejo problema nenhum. Se eu estou no aeroporto e me querem revistar, revistem-me porque eu não tenho nada a esconder.
Quem é que fica ofendido tem que ser revistado. Não é para isso que a polícia serve. E se me pararem a mim na rua e tiverem que me revistar, eu vou pôr as mãos no ar e vou-me revistar. É isso que eu tenho que fazer em nome da segurança de todos nós, ser revistada. Então é claro que eu vou fazer. E só não quero fazer quem tem alguma coisa a esconder. Membros do PCC é em Portugal ou só perde para o Paraguai, para a Venezuela ou para o Equador, sei lá, países do lado do Brasil. Por isso, fora da América Latina, o lugar onde tem mais membros Quem não do PCC deve não é em teme. Portugal. É isso, Rafa. E isso é preocupante. Ameaçar uma guerra. E a Presidente da Casa do Brasil ainda nos quer obrigar a reescrever a nossa história. Não isso, não sei o que é isso, a Casa do Brasil, a presidente. Eu sei que é uma senhora extremamente ideológica, que segue a cartilha do Portugal roubou nosso ouro, nos colonizou de maneira pejorativa e a história precisa ser reescrita. Isso é ridículo, né? Isso é vergonhoso. Essa mulher não me representa, não representa a maioria dos brasileiros, acredito eu. Por isso, também não é para ser levado em consideração. Isto como se os portugueses tivessem que se ajoelhar a quem acabou daqui a entrar. Isto não é ódio, é reação aos que vêm e cospem no prato. Porque ela fala assim... Todo que fala tá assim. Também não entendi, mas pronto. O problema não são os bons brasileiros, são os que vêm para cá e nos faltam ao respeito. Isso é verdade, você está certíssimo. Pronto, é isso, Maltinha. Aqui, quando ele fala das mães... Quando eu falo e ele comenta, não é? Das mães brasileiras reclamarem do frio e pedirem tratamento especial, isto é verdade, malta. Se vocês abrirem o TikTok, ponham só mãe brasileira reclama do frio. Só isto. E vocês vão ver dezenas de vídeos de mães brasileiras cá em Portugal a dizer que tentaram justificar as faltas aos filhos porque estava frio e os diretores de turma não aceitaram. Mais uma vez, eu não tirei estas coisas da cabeça. Isto cabe num português não mandar o filho para a escola porque está frio? Tu vens para cá, tu tens os teus filhos cá, os meus estudam, os teus também vão estudar com frio. A diferença é que lá no Brasil existem 1001 razões para faltar à escola. E aqui nós tentamos ensinar responsabilidade. As coisas são tão simples que as pessoas não sabem lidar com elas. Se eu for para outro país, tenho de ser eu a adaptar-me a cumprir as leis daquele país. E é por isso que venho para o meu país. Exatamente, Débora. O meu pai agora está lá fora. E é o que ele estava a dizer. Ele tem que se adaptar às leis de lá. Se lá não há barulho a partir das 9, ele não pode fazer barulho a partir das 9. Ele não tem que ir para lá discutir se faz sentido ou se não faz sentido. Eu vi aquele caso de uma mulher muçulmana que foi parada para a polícia ver a carta de condução, mas ela não tirava a burca para comparar com a foto da carta porque não tinha permissão do marido. Isso não pode acontecer. Tu não podes andar com o rosto coberto em Portugal, porque se tu viste esse vídeo, vocês também viram aqueles vídeos que supostamente é uma mulher tira a burca e é um homem lá de baixo. Meu Deus, esse é do frio, enfim. É verdade. É loucura. E temos que mudar. Pelo amor de Deus. Eu até já tive febre e estava a trabalhar. E estou eu aqui, constipada, toda fanhosa, a fazer live para vocês. Por falar nisso, já que vocês adoram live, põem like, partilhem também. Like na live, toca a partilhar a live. Vão ver as nossas t-shirts. Passem pelo canal de membros e enviem-me uma carta para o querido Andreia, malta. Eu adorava ouvir mais sobre vocês. O político que diz vamos taxar as grandes empresas e o povo aplaude, palmas, viva o novo Robin Hood da esquerda moderna. O problema é que ninguém diz o resto. Toda a taxa sobre empresas vira custo e custo vira preço. No fim, quem paga és tu. A gasolina sobe, culpa da guerra. A comida dispara, culpa das grandes superfícies. O Estado mete 23% de IVA em tudo e ninguém pia. É tudo imposto escondido. Está no pão, no leite, na fatura da luz e até no casaco que trazes às costas. Em Portugal, trabalhar é um castigo e abrir uma empresa virou quase um ato de fé. Mas sim, continuem a bater nas empresas. Depois não se venham a queixar que estão a pagar 4 € por um croissant recheado com era.
Bom, então, aqui a Andreia de Sousa Viegas, ok, malta, para quem quiser seguir lá no Instagram. Malta, vamos já continuar a ouvir, mas antes disso não Mas esqueçam de anda passar tudo na a reagir Prozis, a está ti. aí o Não, primeiro Bruno, link estes já na são descrição, antigos. produtos Só que eu tinha incríveis a preços prometido que vinha aqui fantásticos, falar usem o sobre isto e código nunca vim. ZUGATV para 10% de Então desconto. estou a cumprir Vamos as ao minhas vídeo. Eu, por acaso, promessas. conhecia a Andreia porque o Laranja fez um podcast. Beijinho a O Laranja. fez um podcast, podem lá pesquisar, tá? Deve estar lá no canal dela. E depois o Laranja mandou-me a cena para eu ver. Então foi aí que eu descobri aqui o conteúdo dela. E agora apareceu-me aqui este short e achei que era interessante falar um bocadinho sobre isto, porque ela tem razão. Existe muito aqui esta questão de a esquerda principalmente, não é? Vamos taxar as empresas, tudo mais. Vamos lá ver. O que é que tu estás a fazer quando tu estás a taxar as empresas? Tu estás a taxar onde é criado o valor, no sentido que são as empresas que vendem produtos e serviços, e também são as empresas que criam postos de trabalho. Agora tu tens de pensar na sociedade que tu queres. Eu penso na sociedade que eu quero ter muita escolha de produtos e serviços para comprar. E também quero ter muita escolha de empregos que eu possa ir. A única forma que eu posso ter mais produtos e mais serviços e mais emprego e com mais qualidade é se existirem em mais quantidade. Ou seja, tem de existir o máximo de produtos e serviços que eu possa comprar, o máximo de empregos. Esta cena do capitalismo ser o vilão, vocês já viram o quanto nós nos desenvolvemos desde que se começou a aplicar o capitalismo? Nós passámos séculos, se calhar milénios, com as mesmas tecnologias, sem nunca andar para a frente. Agora, em 100 anos desde que temos o capitalismo, olhem o quanto nós não evoluímos. Empresas que recebem dinheiros do governo, aqui na minha terrinha para o Chega já está no papo. Andreia, já conhece o Olavo de Carvalho, recomendo muito conhecer. Conheço qualquer coisa, Rafael. Que eu possa ir trabalhar, e a única forma de fazer isso é de facilitar a vida a quem cria as empresas, porque isto é só uma questão de senso comum. Se eu dificulto muito a vida às empresas, se eu aumento muito os custos impostos às empresas, se eu estou a dificultar-lhes a vida, vai ser mais difícil para elas criarem produtos e serviços e também criarem empregos de qualidade. Vai ser sempre mais difícil, porque estás-lhes a dificultar a vida. Então, eu por mim facilitava o máximo possível, ok, as empresas. Concordo. Quanto mais facilitas as empresas, melhor. Porquê? Porque o que é que tu vais ver quando facilitas as empresas? Vais ver que tens mais produtos, mais serviços e mais emprego e vais ter mais escolha para as pessoas, não é? Que é isso basicamente que tu queres. Imagina ires para um supermercado, não é? E tens, por exemplo, 3 Malta, ou 4 é assim, sumos. olhem um exemplo muito, muito claro. Nós fizemos as camisas, certo? As camisas estão a 20 euros, mais ou menos. Metade desse valor é o preço de custo da camisa. Mais de metade, na verdade. É custo da camisa. Fora esse lucro que eu vou ter, que já é pouquíssimo e baixíssimo, eu ainda vou ter que pagar 23% de IVA em tudo. Eu não estou a ganhar quase nada com a camisa. Não é uma loucura eu estar a fazer uma coisa assim para estar a ganhar 2 ou 3 euros por uma camisola. Ter que lidar com os problemas todos das encomendas. Ter que lidar com os designs, ter que lidar com fornecedores, ter que lidar com envios. Hoje em dia, para alguém começar uma coisa assim, tem que ser meio maluca mesmo. Eu não metam na cabeça que eu vou ficar rica por vocês comprarem uma t-shirt. Porque eu não vou. Por exemplo, ou então tens 30 ou 40, não é? Eu prefiro que exista 30 ou 40, que é para eu posso escolher um, tu podes escolher outro, outra pessoa pode escolher outro. Quanto mais escolha, Fora o mais IRS liberdade depois, nós temos. né? Basicamente, liberdade é isso, eu tenho liberdade de poder ir aqui, de poder ir ali. Eu quero ter muita escolha, eu quero que vocês tenham muita escolha, eu quero que sejamos mais ricos, não é? E a única forma de ficarmos mais ricos é termos mais escolha, de poder adquirir mais coisas. E quem é que faz essas coisas? São as empresas. As empresas criam produtos e serviços e criam emprego. Portanto, vamos lhes facilitar a vida ao máximo, não é? Pelo menos essa é a minha visão, ok? É uma questão de senso comum. Eu acho que é O risco é grande. É claro que é grande, Rafa, mas a malta da esquerda não está pronta para ouvir falar de risco. Quanto dinheiro é que eu não tenho empatado agora? Vocês pensem só assim. Eu, para tirar as fotos para o site, tive que comprar uma camisola de cada. Certo? Tem noção do dinheiro que eu já gastei? Ou quanto tempo é que vai demorar para eu ter esse dinheiro de volta? Porque assim, eu não me estou a fazer aqui de coitadinha para vocês, não é isso. Eu tenho noção que é um risco e eu achei que era um risco que valia a pena tomar. Agora, vai haver gente a dizer aí que eu estou podre de rica porque criei uma empresa. Que não é o caso. Eu, neste momento, estou em dívida, coitada de mim. muito claro. Claro que eu compreendo que pode haver uma visão ideológica, especialmente de esquerda, que tenha outra visão,
mas para mim isto nem sequer precisa ser muito ideológico, é uma questão de senso comum, não é? Dificulta a vida a empresas, vai haver menos empresas. Basicamente é isso, porque as pessoas vão dizer assim, pá, é uma dor de cabeça do caraças, não quer ser empresário, não é? Então se não há empresários, não há empresas. Não é tão simples, não é? Tem de haver pessoas que criam as empresas para criar os produtos e serviços e para criar os postos de trabalho. Se ninguém quer fazer isso, então não há trabalho e não há produtos e serviços. É simples, pelo menos na minha visão. Mas pronto, malta, deixem nos comentários o que é que vocês acham, qual é, a vossa opinião sobre este tópico. E pronto, eu deixei aqui o like, subscrevam o canal. E é isso, então aqui aparecem outros vídeos. Pronto, gostaram. Se ela usasse, vendias mais. Opa, sim, temos que arranjar uma forma de fazer chegar a t-shirt à Rita Matias. Brazucas go home, oh Marcelo, nem 8 nem 80. Há malta que está aqui que está pelo bem. E mesmo a questão da nacionalidade portuguesa, eu acredito que ao fim de um certo tempo tu podes sim adquirir nacionalidade. Só não pode ser oferecida, tem que haver condições para tu seres português. Acho que ainda tenho aqui mais um react ao react a mim. Eu fiquei muito surpresa com este react, com este vídeo. Sim, este react ao meu vídeo, eu não estava nada à espera, malta. Vou-vos mostrar aqui um canal que vocês também provavelmente não conhecem. Olá amigos, bem-vindos de volta amigos. Quantos jovens é que não perdem os tempos a jogar jogos da treta, a perder tempo em cafés, a beber álcool sem parar, a viver completamente alienados do mundo em que vivemos, não querem saber do que os rodeia, não querem saber o que devem pensar sobre o que se passa no mundo, não, eles não querem saber, mas provavelmente eles podiam fazer parte daqueles que se esforçam só um bocadinho para tornar o mundo melhor, ou aqui em Portugal, tornar um bocadinho Portugal melhor e preocupar-se um bocadinho mais, mas existem pessoas que conseguem ser exceções à regra, como é o caso da Andreia Sousa Veiga, que Viegas, mas está tudo bem. Andreia Sousa Veigas consegue em poucos segundos transformar qualquer tema e muitos temas. O Gonçalo Tavares pergunta qual é a tua visão dos libertários. Eu tenho um QB de libertária também, Gonçalo. Eu jogo jogos, qual é o problema disso? O problema não é jogar jogos, o problema é não contribuir para a sociedade. Acho que estás a entender ao contrário, Vergo. São muito polémicos, quase numa obra de arte, com a sua inteligência, com a sua boa figura, com a sua capacidade de interação com as pessoas. E atenção, ela não é só bonita, ela tem inteligência, é uma inteligência que sobressai a cada vídeo e nos faz acima de tudo parar e refletir. Olha o que ela diz sobre o facto das celebridades que pensam que estão a salvar o mundo, como aquelas que vão a Gaza. Sabes o que é que me irrita? Aquelas celebridades que acham que estão a salvar o mundo porque tiraram uma selfie num evento de caridade. Na Idade Média, as damas da corte não andavam só a pousar com a coroa. Dona Filipa de Lencastre é conhecida por distribuir pão aos pobres. Dona Leonor fundou hospitais, as Misericórdias, e era conhecida por ajudar os doentes. As mulheres da nobreza ensinavam: ter riqueza traz responsabilidade. O povo via e imitava. Isso é que é liderança. Hoje, celebridades com patrocínio fazem uma dancinha viral no TikTok, metem um lacinho solidário no Luca e pronto, dizem que é impacto social. Acham que inspirar é ir à gala da Unicef com um vestido de luxo caríssimo. Com sorte, doa 10 mil e lucra 1 milhão na boa imagem. Salva-se uma Dolly Parton, que constrói escolas, bibliotecas, doa milhões, mas faz tudo em silêncio. Mas isto é raro, porque hoje liderança não exige exemplo, exige um contrato com a L'Oréal. Queres mudar o mundo? Começa por dar o exemplo. Não se lidera de cima de um palco, mas ao lado, no chão. É assim, parece que muitas celebridades gostam das tragédias e depois tentam sempre tirar partido disso. Pessoal, desculpem, eu não sei o que é que se passa com o YouTube. Porque é o único evento onde elas aparecem, podem aparecer sem convite, porque também quase ninguém as convida para mais nada. Esta é a realidade e ainda podem tentar salvar, se calhar, a sua vida política. Algumas pessoas tentam salvar a vida política, outras salvar a sua vida mediática, mas raramente isso tem sucesso, porque existem pessoas depois, como a Andreia, que conseguem desmascarar estas pessoas, e eu gosto muito dos seus vídeos. Mostram uma maturidade e uma sensibilidade impressionante, e a Andreia consegue transformar às vezes observações do dia-a-dia em conteúdo que nos fazem pensar, que nos motiva e nos faz querer ser melhores.
E Portugal precisa disto mais do que nunca. Portugal precisa destas pessoas com esta capacidade de interação, com esta capacidade de dialogar, com esta capacidade com coragem de amar o nosso país e mostrar que a liderança é muito importante. Nós temos pessoas na liderança que percebam o que é a liderança, o que é ética, o que é consciência, o que é ter coração. Se não acompanhas, acredita, acompanha, estás a perder uma mente brilhante. Ela tem uma inspiração diária para quem acredita que o nosso país pode ser um dia melhor, pode ter pessoas com valor como ela e que lutam por um Portugal cada vez melhor, e é indispensável nós termos estas pessoas. Por isso quero agradecer à Andréia, não a conheço, a minha mulher é muito mais bonita que ela é lindíssima, mas a mulher é muito mais bonita que ela, claro, mas é impressionante nós conseguimos perceber que existem portugueses que se esforçam diariamente para criar não só uma interação com o público, mas também tentam passar coragem, empatia e andam ali de mãos dadas connosco com os temas muitas vezes que são polémicos, e precisamos de mais jovens assim também no país para criar conteúdo original. E as pessoas às vezes não têm noção que criar um conteúdo original dá trabalho, é preciso muita capacidade intelectual, muita consistência, não desistir e, acima de tudo, ter a noção que se está a lutar por uma sociedade melhor, uma sociedade que devia pensar pela sua cabeça e não termos pessoas a pensar por nós. E quem não concordar, que não concorde. Portugal é isto mesmo, uns concordam, outros não concordam, a liberdade também é isto. Por isso Portugal precisa disto, e numa altura em que parece que aquela pessoa mediática que fazia aqueles anúncios publicitários para a Vorten, parece que já não está Ricardo, ligada à Vorten. Não acho que a Vorten podia pensar, se calhar, em vez dessa pessoa, pôr esta menina no lugar dessa pessoa tão mediática. Provavelmente as vendas iam aumentar muito. Obrigado, amigos. Estou aqui, obrigado por estarem desse lado, obrigado por terem sentido as minhas palavras, e fica em paz. Muito obrigada pelo teu vídeo. Eu não sei o teu nome, eu procurei, mas tem aqui o nome do canal, malta. É Abraço da Verdade. Eu acho que não aparece aí na tela para vocês. Abraço da Verdade aqui no YouTube. O Paulo vai-vos mandar aí o link se vocês quiserem ir seguir. Muito obrigada pelas tuas palavras.